No Monte das Oliveiras, os discípulos indagaram a Jesus sobre a invasão de Jerusalém e o fim dos tempos. A destruição de Jerusalém ocorreu em 70 d.C., quando as forças romanas a invadiram e arrasaram. Esse evento trágico é considerado um prenúncio da segunda vinda de Cristo, quando ele retornará em majestade e glória para chocar as nações, marcando o desfecho da história. Quais são os reflexos apontados por Jesus para o fim dos tempos? Hoje, nesse vídeo, veremos os sinais que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. Quais são esses sinais? Veja você, em primeiro lugar, quando Jesus alerta no verso 4, Mateus 24:4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E aqui está o primeiro. Falsos profetas e mestres enganarão as pessoas, uma realidade que existe desde antigamente, mas que atualmente se torna mais alarmante. Muitos um dia professaram a fé cristã, agora se desviaram, seguindo um evangelho pregado por impostores e se perdendo no labirinto do engano religioso. Sinal, o engano religioso, a proliferação das seitas, das falsas religiões, das falsas crenças, dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, pregando falsas doutrinas, criando falsas igrejas, produzindo falsos crentes. Este é o primeiro sinal. Uma galopante apostasia e abandono da verdade. Segundo sinal, as guerras e rumores de guerra. Desde a queda do homem no Éden, os conflitos têm sido uma constante, seja com Deus, com as outras pessoas, consigo mesmo e com o próprio ambiente. Entretanto, nos últimos séculos, as guerras se tornaram mais frequentes, extensas e devastadoras, abrangendo conflitos étnicos, interesses biológicos, ideológicos e religiosos. A terra está manchada de sangue dos que caíram nos campos de batalha. Depois, no de número 6, está escrito: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E ele vai dizer que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então este é um segundo sinal, a explosão dos conflitos internacionais ou domésticos. Arnold Toynbee chegou a afirmar que a história da humanidade é a história das guerras. Nós selamos um acordo de paz, investindo em armamentos de destruição. O arsenal nuclear que nós temos hoje dá para destruir o planeta mais de uma dezena de vezes. O orçamento mais robusto das nações é com as guerras, é com armamentos de guerras. A paz que nós temos entre as nações é uma paz postiça, a paz do medo. Nós só no século passado, no século XX, enfrentamos duas sangrentas guerras mundiais. A primeira, 1914 a 1918, mais de 30 milhões de pessoas foram mortas. Depois vem a Segunda Guerra, 1939 a 1945, mais de 60 milhões de pessoas mortas. Mas depois vem as mortes crudelíssimas, sob as mãos dos regimes totalitários, comunistas, fascistas, que trouxeram derramamento de sangue entre as nações, regimes totalitários, ateístas, que tiraram a liberdade do povo e massacraram as nações. Tivemos guerras étnicas, como em Ruanda, mais de 1 milhão de pessoas mortas.
guerras religiosas, que ainda espalham terror mundo afora. E isto é um sinal eloquente da segunda vinda do Senhor Jesus. Terceiro sinal. Terremotos e maremotos. A terra é abalada por terremotos de diferentes intensidades, derrubando prédios, ceifando vidas e varrendo cidades do mapa. O mar também se agita, provocando tsunamis que avançam sobre a terra. Estes fenômenos naturais têm se intensificado nos últimos 2 séculos. O Senhor Jesus alertou. Vale destacar que esses terremotos, que sempre existiram, estão se intensificando num volume estratosférico. Tudo isso são alertas de Deus, são sinais para que nós antenemos e levantemos a nossa atenção, que Jesus breve voltará. Quarto sinal: pestes e epidemias. Ao longo da história, doenças causaram medo e morte, como a peste negra e a febre espanhola. A pandemia da Covid-19, que ceifou milhões de vidas e desafiou o poder político, econômico e científico, é um exemplo recente. Essas enfermidades apontam para o cumprimento das profecias e alertam para a iminente volta de Jesus. Mas também há aqui a descrição de que haverá epidemias. O mundo sempre foi assolado por epidemias, como a peste negra, que ceifou 1/3 da Europa. Você vê a febre espanhola no começo do século XX, que foi devastadora. Você vê a pandemia da Covid-19, que assolou o mundo, gerando mais de 6 milhões de pessoas ceifadas por este vírus. E as epidemias estão por aí, desafiando a ciência, abalando o poder político e econômico das nações. Quinto sinal: a perseguição religiosa. A igreja sempre gerou ódio e paixão, vinda de regimes totalitários, ideologias perversas e oposição ao cristianismo. Cristãos são presos, torturados e mortos, porém a igreja permanece firme e vitoriosa, com o sangue dos mártires alimentando a expansão do evangelho. Mas tem mais, no versículo 8, Jesus fala da perseguição religiosa. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vejam vocês que os cristãos, eles são odiados e eles são mortos, não porque cometem crimes. Eles são odiados por causa do nome de Jesus. São odiados por ter uma Bíblia. São odiados por falarem do nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. São presos, são torturados, são fuzilados, são jogados nas cortinas de ferro, nas cortinas de bambu. Ainda hoje, em muitos países, você é perseguido se você se declarar um cristão. Muitos filhos são deserdados por seus pais ou até assassinados por eles, se declaram cristãos. Está cumprindo este sinal da segunda vinda de Cristo. Mas aí... O sinal: o amor se esfriará. Muitos abandonam a fé, escandalizados pelas perseguições ou seduzidos por riquezas e prazeres mundanos, escolhendo amar o mundo em detrimento de Cristo. Está escrito no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o mundo hoje é um mundo cuja iniquidade está se multiplicando. A sociedade está pelas avessas. Não se trata apenas de uma tolerância ao erro, é uma promoção do erro, é uma inversão de valores. O que era errado virou certo, aquilo que é certo virou errado. Chamam luz de trevas e trevas de luz, doce de amargo e amargo de doce. A família está sendo desconstruída. A ideologia de gênero tem sido devastadora para atormentar as famílias e trazer distúrbios para a mente das crianças.
A liberação das drogas, devastando a saúde emocional da nossa juventude. O crime sendo incentivado, as injustiças sendo praticadas. Todas estas coisas são como que uma explosão de iniquidade, onde a vida não é valorizada na prática criminosa do aborto, onde as drogas são liberadas para destruir famílias, onde a ideologia de gênero destrói a questão da essência da formação humana, porque Deus fez homem e mulher, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Todas essas formas de iniquidade são para nós um alerta. Jesus breve voltará. O sétimo sinal. O evangelho será pregado por todo o mundo, alcançando todos os povos e nações. Então o fim chegará. A igreja tem sido diligente em divulgar a mensagem do evangelho através de missionários e das mídias sociais. A voz do evangelho tem sido ouvida em todas as nações e a volta de Jesus se aproxima. É importante estarmos preparados para encontrá-lo quando esse momento chegar. Mas eu quero concluir com o sinal que está aqui no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Apesar das proibições, apesar das limitações, apesar das perseguições crudelíssimas que os cristãos têm sofrido por pregar o evangelho, o texto está dizendo que este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então virá o fim. E eu louvo muito a Deus, porque nós estamos vivendo numa época muito empolgante da história, apesar de todas as lutas que descrevi, que é a chegada da internet, onde você pode falar para as nações, onde você pode pregar, e esse sermão que eu estou pregando para você vai subir para uma plataforma de YouTube, e pessoas vão poder assistir essa mensagem no mundo todo. E eu louvo a Deus por isso, porque desta maneira nós estamos com portas e janelas abertas para o mundo, para que o evangelho seja pregado em todo o mundo e assim cumprir essa profecia bíblica. Está escrito: então virá o fim, então Jesus voltará, então Jesus se assentará no trono para julgar as nações, então Jesus Cristo vai reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas recebemos um alerta: vigiai, vigiai, porque a vinda de Jesus será breve, será pessoal, repentina, inesperada, vitoriosa e gloriosa. Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Hoje é o momento, agora é o tempo de você se preparar, entregando a sua vida. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, ajudando na divulgação do canal e para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para você e edificou e abençoou a sua vida. Muito obrigado, que Deus possa abençoar você e a sua família de uma forma toda especial. E até o próximo vídeo.